O Todo-Poderoso, eterno, grande e justo Deus, nós nos reunimos aqui nessa manhã, nos juntamos aqui para glorificar e adorar o Senhor. Nos juntamos aqui como igreja do Senhor para dizer: Senhor, Tu és o nosso único Deus e Senhor. Nos juntamos aqui para dizer que nós publicamente dizemos isso, te amamos. Nos juntamos aqui como igreja para dizer: Senhor, estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade, para cumprir nas nossas vidas a sua vontade. Porque assim nos é ensinado na tua palavra: seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Recebe-nos então, Senhor, como adoradores do Senhor. Recebe-nos então, Senhor, na tua santíssima presença, como servos do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, as mazelas que temos de montão. Fala conosco. Afasta de nós, Senhor, a mentira, os mentirosos, e afasta de nós, Senhor, o homem sanguinário, aquele que quer derramar sangue. Alegramo-nos na tua presença. Fala conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, que eu deposito aos teus santíssimos pés, sempre no nome sagrado e poderosíssimo do Cristo Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero que esteja bem com vocês. Porque todos os dias eu peço, é claro que de maneira especial, àqueles que me pedem oração por algum problema específico, mas todos os dias eu apresento a Deus este pedacinho pequenininho da igreja que se reúne aqui nas manhãs de segunda a sexta para adorar o Senhor através da proclamação da palavra, através da pregação do Evangelho. Sejam todos bem-vindos. E se você está no YouTube, não esqueça, você está vendo aí, não é para que eu fique conhecido, famoso, nada disso. É só para que cada like que você dá aí ajuda o nosso vídeo ser mostrado para mais pessoas. E mais pessoas com isso vão conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O título da proclamação hoje é Brincando. Quer um golinho de café? Eu não sei aonde você vai ver esse vídeo, nem quando, nem que hora, mas eu estou tomando um golinho de café porque aqui é de manhã. Nós estamos aqui no Brasil, América do Sul, aqui agora 10 horas e 25 minutos. Tá? Então, um cafezinho dá um up
em nós, né? Brincando de ser Deus. Isso que eu vou falar aqui hoje, gente, eu vejo como de extrema importância, tá? Ontem, eu já fiz isso algumas vezes, ontem eu fiz novamente. Conversando com algumas pessoas, eu falei, olha, eu sempre peço para Deus para ser arrebatado, né? Mas sei lá o que Deus quer. A vontade de Deus é soberana. Eu já quis tantas coisas na minha vida e hoje, algumas eu consegui. Hoje das coisas que eu não consegui ou não consegui completar, né? A maioria delas eu agradeço a Deus por não ter conseguido. Eu digo, e Deus, e o Senhor é testemunha disso, né? Eu digo, Senhor, obrigado porque o Senhor me permitiu. Porque eu não sei o que seria hoje se eu tivesse conseguido aquelas coisas do jeito que eu queria. Muito, mas muito provavelmente eu não estaria aqui. E se há uma coisa que me traz alegria na vida é estar aqui pregando o Evangelho. É claro, é óbvio que eu gosto de outras coisas. É claro, gente. Né? É óbvio que eu faço outras coisas, mas a alegria profunda, aquela alegria que dá até uma falta de ar, é pregar o Evangelho. E hoje, eu estava dizendo para essas pessoas, olha, se eu ficar aí numa cama, doente, aí, ó, eu não quero que fique prolongando a minha vida, não. Eu não quero isso. Prolongar a vida não é de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Porque ninguém está livre. Ou com a própria pessoa, ou com um parente. E o que a gente faz? Quando é amor e quando é egoísmo. Porque neste caso especificamente, o limite é o fio da navalha. Né? Hoje navalha também é um negócio tão antigo, né? Eu até tentei um tempo atrás comprar uma navalha para fazer barba, não achei. Não sei nem onde tem navalha, mas. Bom, enfim, é uma coisa fina demais. Um pouquinho você cai para um lado ou cai para o outro. Por causa disso que a gente diz o fio da navalha. E esta questão, ela traz algumas considerações que a gente precisa abordar aqui, porque isso faz parte do Evangelho. Isso faz parte dos ensinamentos do nosso Rabi, do nosso Mestre, Jesus Cristo. Muitas pessoas, ninguém quer sofrer, na verdade, ninguém quer que ninguém sofra, né? Por causa disso que a gente vai avaliar isso tudo, e eu vou ficar olhando para cá, né? Eu explico porque, né? Porque eu coloquei aqui, porque não tem impressora, não tem mais. Bom, enfim, a gente quer entender com essa conversa, com esse papo hoje aqui, bíblico, que o nosso Deus e Senhor, Ele é, a Bíblia assim o diz, Salmo 27,
verso 11, Salmo 90, verso 12, que o nosso Deus e Senhor é o doador da vida e da sabedoria também. E quando a gente está sofrendo, é quando a gente mais precisa de sabedoria. Ou quando nós estamos sofrendo, ou quando alguma pessoa está sofrendo próximo da gente, a gente também precisa de muita sabedoria. Porque no meio do sofrimento da vida, é que a gente precisa começar a avaliar, e muita gente só faz isso no meio do sofrimento, o significado da morte. Então, como um dom de Deus, a vida deve ser preservada. Claro, a vida deve ser preservada. Ninguém está dizendo o contrário. E eu não vou falar o contrário disso. Eu não quero que ninguém parta, ou morra, ou durma. Não é isso. A vida precisa ser preservada. Agora, Deus deve ser soberano também quanto ao tempo e à maneira da nossa morte. Ninguém pode tomar isso para si. Por causa disso, que o homicídio é pecado. Matar alguém propositalmente, levar alguém a perder o dom da vida, né? De maneira proposital, planejada, é pecado. Então, um médico, quando administra um tratamento para salvar a vida de alguém, ele está fazendo o papel de Deus, está brincando de Deus, ou ele está honrando o dom da vida que Deus nos deu? Olha só. Olha como tudo neste mundo, é amantíssimo, né? Eu ia falar uma bobagem aqui, porque irmão e irmã, minha cabeça já falha, e muito, viu, gente? Vamos conversar um pouco sobre isso. Quando um médico começa a tratar alguém para salvar a vida daquela pessoa. Isso é uma coisa. Agora, prolongar a vida daquela pessoa é outra coisa. A pessoa está com uma doença e ela precisa de um tratamento para que ela continue viva. Isso é função do médico. Agora, se a pessoa tem uma doença e já foi diagnosticada, foi comprovado que ela não vai ter cura, só se prolonga a vida. Nós vamos conversar disso um pouco. Então, existem valores que são muito conflitantes, porque são dois extremos. Porque é um fio de navalha, realmente. Existem pessoas que, para retirar de qualquer maneira o paciente ou doente daquele sofrimento, ou a própria pessoa assim opta,
pela eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é a chamada morte misericordiosa. A pessoa está sofrendo muito, não tem perspectiva de salvação de vida, da vida física, então levam a pessoa à morte, para ela parar de sofrer. Porque esta é, querido irmão e queridíssima irmã, a máxima do mundo atual. Qual a máxima? O sofrimento é mau. Essa é a máxima. Você vê que a propaganda hoje, em geral, inclusive da própria igreja, é contra o sofrimento, contra qualquer tipo de sofrimento. Então, o sofrimento deve ser eliminado de qualquer forma, de qualquer maneira, até matando o sofredor, se necessário for, para que se elimine o sofrimento. E do outro lado, na ponta dessa corda, a gente encontra pessoas que veem a vida como sagrada. Que a vida deve ser do outro lado da corda agora. A vida deve ser estendida a qualquer custo, de qualquer maneira. Não importa a tecnologia que se use, a vida deve ser estendida. Você, irmão e irmã em Cristo, o que você acha? Se a pessoa está sofrendo muito, para ela a morte misericordiosa é a melhor coisa, a eutanásia. Dá lá um remédio, lá uma coisa, uma substância, a pessoa morre, acaba o sofrimento. Ou, não, né? Enquanto a vida, há esperança. Foi o que eu ouvi. Eu falei, mas nós estamos falando de cura. Não estamos falando de vida. Nós estamos falando de cura. Porque estender a vida é uma coisa e ser curado é outra. A verdade bíblica, e eu vou mostrar isso para vocês, é claro, é que a eutanásia, ou a morte para eliminar o sofrimento, e muitas vezes o paciente, ele quer que faça a eutanásia. É assassinato. É assassinato. Sabe por que é assassinato? Por um motivo simples, porque a Bíblia Sagrada não nos ensina a evitar o sofrimento a todo custo. Não é este o ensinamento, apesar de ser altamente proclamado, propagado, ensinado, não é isso que a Bíblia fala, que nós devemos evitar o sofrimento. Na verdade, a Bíblia fala exatamente o contrário disso. Ou exatamente o contrário de evitar sofrimento. Os crentes, nós, cristãos verdadeiros, somos chamados a sofrer como Cristo, a fim de cumprir os seus propósitos justos e redentores em nós. Está escrito na Bíblia, meu irmão.
E não é uma interpretação particular. Você vai ler texto no contexto, versículos anteriores e versículos posteriores, você vai ver que é isso que eu estou falando. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 25. Capítulo 3, versículos do 8 ao 18. E capítulo 4, versículos do 12 ao 19. Tudo isso em 1 Pedro. Olha, eu não estou falando para você concordar comigo, não. Estou falando para a gente conversar sobre o assunto. Porque quando eu digo isso, por favor, eu não estou me enaltecendo, nem me engrandecendo, não estou tocando trombeta para mim mesmo. Estou falando para você entender o tipo de trabalho que eu faço aqui há mais de 2 décadas. Você nunca vai ouvir isso aqui dentro de uma igreja. Num culto? Perca tempo. O que a gente precisa entender é o seguinte, irmãos e irmãs, que muitas vezes só depois que a pessoa é desiludida pelo sofrimento é que ela faz um balanço verdadeiro, significativo da vida e ela pode então avançar para os propósitos de Deus. Não sempre, mas muitas vezes. Muitas vezes. Mas nada nesta vida é simples e é fácil. Né? Para a gente falar disso, a gente não pode deixar de colocar uma questão aqui. Quando termina realmente a vida? Quando a vida acaba? Quando? Para você, quando acaba a vida? Sebastião, quando acaba a vida para você? Uns dizem e afirmam que até no estado vegetativo, sabe o que é estado vegetativo, né? É quando a pessoa está lá no hospital ou em casa, entubada, cheia de remédios, aparelhos, a pessoa não fala, em grande parte das vezes não tem reação nenhuma, né? Isso é um estado vegetativo. Não pensa, não tem vontade, não tem desejos. A pessoa está lá, jogada em cima de uma cama. E às vezes a pessoa vive anos e anos nesse estado. Como é que ela vive? Olha só esse assunto como é importante para o cristão e para a família cristã. Ela vive sendo alimentada e hidratada. Na maioria das vezes, o alimento e a hidratação é feita de maneira artificial. Né? Na maioria das vezes, nem é por papinha na boca, nem é com água espirrada na boca. Na maioria das vezes, são tubos que injetam este alimento e esta hidratação para a pessoa. Muita gente entende que mesmo neste estado que nós simplesmente chamamos de vegetativo, muita gente entende que ali tem vida. Outros entendem que não tem mais vida ali. Os médicos dizem que
pessoa pode sair desse estado amanhã, depois. Muitos já saíram, né? O que eu quero trazer para vocês nesta manhã de quinta-feira, e que você pode dizer, que assunto, mas é bíblico, né? É claro que na época de Jesus é óbvio, não existiam os recursos que nós temos hoje, né? Eu não tenho conhecimento na época de Jesus de pessoas serem alimentadas por tubos e tal. Eu sei que no Egito, até antes da época de Jesus, se fazia operação cerebral, chamada de trepanação, né? Bom, enfim, eu não conheço nada disso. Não tenho esse conhecimento se existia ou não na época do nosso Senhor. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: será que não importa o estado, a pessoa tendo batimento cardíaco, há esperança de vida? Será que nós devemos preservar a vida, mesmo através de máquinas? Esta pessoa vai, se ela vai se recuperar? Ou eu não estou determinando nada aqui, nós estamos conversando, porque eu já passei na família por isso. Entendeu? Será que o hospital... Olha, gente, hoje a maldade, o mercantilismo é tão alarmante, e isso que eu vou falar não deve ser novidade para ninguém, né? Às vezes, oh meu Deus, às vezes a pessoa não pode passar por aquela cirurgia pela idade, pela condição física, já sabe que vai morrer, né? Mas o hospital, nem vou direcionar para os médicos, né? O hospital faz porque vai receber por isso. Ela viva ou ela morra, eles vão receber. Já sabem que aquela pessoa não vai se recuperar nunca. Não tem mais volta. Mas o hospital está recebendo por isso. Você está me entendendo? Eu não posso falar, porque eu não sou médico. Eu sou psicanalista. Psicanalista não é médico, né? Então eu não tenho como, apesar de saber que isso acontece, tem coisas que a gente não tem como provar. A gente vai passar vergonha. Então preciso tomar cuidado com falar essas coisas, né? O que salvar vida é uma coisa, prolongar vida é outra coisa. Salvar vida é quando a pessoa tem exemplo, só um exemplo, meu Deus. É um exemplo. A pessoa tem um câncer. Vai lá, faz tratamento e tal. O câncer pode regredir, pode sumir, ou pode, sei lá, eu não entendo, ficar debaixo de controle. A vida está salva, não está prolongando a vida. A vida está salva. Agora, pessoa cheia de tubo lá, faz todas as suas necessidades na cama. Isso é prolongar a vida. Mas ela vai se recuperar? Não sei. Mas como não sabe? Então por que vocês estão fazendo isso? Se você não sabe, por que está fazendo? Essa pessoa vai se salvar, ela vai poder
viver novamente, porque esse estado não é de vida. A Bíblia diz que nós devemos salvar vidas, não prolongar vidas. Essa conversa é muito séria. Preservar a vida é diferente de prolongar a vida. A pessoa tem um câncer, ou tem uma doença, sei lá, qualquer. A pessoa faz um tratamento. Eu tenho diabetes e adquirida, né? Hipertensão, já há um bom tempo. Eu tomo os remédios, faço a dieta, enfim, para preservar minha vida, minha qualidade de vida. Eu estou vivendo, eu estou aqui. A vida não está sendo prolongada. Eu estou vivendo, né? Então é muito diferente o cristão tentar preservar a vida ou só prolongar a presença da pessoa. Manter a pessoa artificialmente, manter uma aparência de vida, de funções de vida, simplesmente porque alguém entende que é muito difícil perder aquela pessoa, ela é uma pessoa muito querida, como é que nós vamos fazer se ela morrer? Por causa disso que eu coloquei no título aí, brincando. Porque brincar normalmente é uma coisa de criança, né? Mas as pessoas brincam de ser Deus quando elas querem prolongar a vida de alguém. Salvar é diferente. O sujeito está lá com um apêndice sulporado. Se não passar por cirurgia, vai contaminar o corpo todo do sujeito, ele vai morrer. Você está me entendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Ele vai ter que ser operado, extrair aquele apêndice ali para não contaminar o corpo todo dele. Isso é salvar uma vida. Agora, o irmão colocou, bom, até onde a gente sabe, né, Jair? Até onde a gente tem informação, o Schumacher, né, aquele corredor do automobilismo, né? Há quantos anos esse homem está lá? Eu não sei. De repente, eu estou falando fundamentado naquilo que a gente sabe, na mídia, tá? Talvez você tenha informações mais detalhadas, mas é um estado vegetativo. Não vai melhorar. Está se prolongando a vida. Não está salvando a vida. E o que a gente precisa entender é que a morte chega ao tempo designado, quando o homem não tenta brincar de Deus. Isso está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Muitas vezes pode ou não pode ser o caso do Schumacher, né? Eu creio que o irmão está se fundamentando também naquilo que a mídia fala, ou falou do caso, né? Mas a pessoa está sem vida. Aí ligam-se aparelhos, sabendo que a intervenção médica não vai curar e apenas vai prolongar o processo natural da morte. Vai prolongar.
pastor, mas você não acha que é imoral ou que é um assassinato remover essas máquinas e permitir a morte desta pessoa? Eu pergunto para você, não é imoral e altamente egoísta prolongar uma vida nesse estado? Tá certo, irmão Sebastião, eu concordo com você plenamente. O irmão está correto. Será que uma pessoa sem as condições financeiras desse esportista teria condição de manter alguém assim? Será que um pobre ficaria tanto tempo sem dinheiro? Então está prolongando a vida. Tanto querer salvar aquilo que não tem mais salvação. Estou falando de vida física, por favor, hein? Não vamos misturar as sintonias, hein? Como acelerar a morte, ambas as coisas são erradas, porque faz com que a gente comece a brincar de Deus. Faz de conta, né? Que eu sou Deus, a gente enfia um tubo aqui, põe um negócio ali e vai mandar impulso elétrico para o coração vai continuar bombeando sangue, o cérebro com sangue bombeado vai funcionar em algumas partes e aí vai funcionar o rim, o fígado, sei lá. Eu entendo que tratamentos nesses casos de pré-morte, né, quando a pessoa quando se diz, olha, o que a gente pode fazer é, né, deixar ele nesse estado aí. São os tratamentos que, nesses casos específicos, são paliativos, né? Ou a gente deve deixar que a pessoa morra no tempo de Deus. Então existe, queridos irmãos e queridas irmãs, este perigo muito grande da gente começar a brincar, porque ambos os extremos, por causa disso do fio da navalha, ambos os extremos, eliminando o sofrimento a todo custo, usando qualquer tipo de terapia, né? Ou nem fazer nenhum tipo de tratamento, se uma possibilidade de cura exista, ambos os casos, a gente corre o risco de brincar com algo tão divino que é a vida. Deus é Deus e nós precisamos aprender a deixar Deus ser Deus. A Escritura nos diz que a gente precisa depender de Deus por sabedoria. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E a gente nós precisamos, não estou determinando regras, não é isso. Quando eu digo a gente precisa, eu estou falando em cima do que a Bíblia fala do assunto, do que dá para captar da Bíblia sobre o assunto. E a gente precisa passar a pensar o que é significativo enquanto a vida permanece. Esse é o meu convite para você hoje, irmão e irmã.
em Cristo Jesus. E eu quero deixar a última passagem bíblica aqui. Eclesiastes, capítulo 12. Dá uma lidinha, porque pode ser que você venha a passar por este evento amanhã ou depois. Senhor nosso Deus e nosso Pai, todo-poderoso, eterno, maravilhoso, santo, o Senhor que sabe tudo, não há nada que seja novidade para o Senhor. O Senhor tudo conhece. Senhor, nós temos um assunto aqui de difícil entendimento, difícil solução. Dá-nos a graça da sabedoria. Ajuda-nos a entendermos e, se isso for necessário, colocarmos em prática aquilo que é a boa, santa e agradável vontade do Senhor. Esta é minha oração, por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.